iniciando Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os convidados desta noite são o médico nefrologista Décio Guion, especialista em hipertensão, alta pressão, e o senador Jorge Bornhausen, de Santa Catarina, presidente nacional do PFL, que já está aqui comigo. Este programa foi gravado na última sexta-feira. Senador Bornhausen, obrigado por ter atendido ao nosso convite. É uma honra receber. A honra é toda minha agora. Senador, eu estou um pouco perplexo, e muitos telespectadores também, com o PFL na oposição. Professor Guion, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Prazer. A pressão alta é uma doença que se abate em grande intensidade sobre a população brasileira? Com certeza, Boris. Nós temos em torno de 25% da população brasileira adulta que tem hipertensão. Isso está dentro dos níveis mundiais? Isso está. Habitualmente a população ocidental tem em torno de 25% a 30%. Isso significa que nós temos aí cerca de 30 milhões de pessoas que Os orientais têm menos? Algumas cidades têm mais, né, por causa do consumo elevado de sal. O sal leva muito a pressão alta e em alguns lugares a prevalência é muito mais alta. O senhor recomendaria que as pessoas não comessem sal ou reduzissem o sal? Não se recomenda que se coma sem sal, né, porque talvez isso tenha consequências, a gente não sabe exatamente como é que é. O importante é não exagerar no sal. Quando eu digo não exagerar no sal, isso significa que a pessoa não deve adicionar sal à comida pronta, isso é a primeira coisa, e deve dar preferência a alimentos que contenham pouco sal. Né? Uma maneira prática da gente saber é que 1 quilo de sal, por exemplo, numa casa de 4 pessoas, deve durar 1 mês e meio. Isso significa que as pessoas estão comendo em torno de 6 gramas por dia. Se estiver durando menos, as pessoas estão comendo mais do que isso. 6 gramas por dia é uma colherinha de sobremesa, de uma colherinha de chá, de café. Uma de café é 1 grama. 1 grama, 6 colherinhas de café por dia? Por dia. Isso é o ideal. Habitualmente o brasileiro, é bastante, é uma montanha de sal. Habitualmente o brasileiro come 12 gramas de sal por dia. As razões da hipertensão, da pressão alta, estão na alimentação ou estão também na hereditariedade, de pai para filho? Elas estão nas duas coisas, Boris. A gente sabe que a parte genética é fundamental. As pessoas que têm os pais com pressão alta têm uma chance muito maior de ter hipertensão. Mas o meio ambiente também é muito importante. Então, se a pessoa está acima do peso, se ela come muito sal, muita bebida alcoólica, se é sedentário, a chance de se manifestar a doença é muito maior. Cigarro não. O cigarro está ligado à aterosclerose. Então, indiretamente ele está ligado à hipertensão, mas não diretamente. O que é fisicamente a hipertensão dentro das veias? Porque aumenta a pressão, é como se fosse um cano, né, com pressão que o cano não aguenta, uma coisa desse tipo. E às vezes estoura mesmo. Essa é a melhor maneira de explicar. Eu costumo dizer que se você tiver uma torneira ligada a vários esguichos, se a torneira estiver aberta e você fechar a ponta dos esguichos, a pressão sobe dentro do esguicho. É exatamente isso que acontece com o coração e os vasos. Na pressão alta, por uma origem genética, etc., você fecha os vasos. Com os vasos fechados, a pressão sobe dentro dos vasos, desde que o coração esteja bombando sangue. Então, a mesma coisa que a torneira. Como é que uma pessoa sabe que ela está com alta pressão? Porque o que dizem é que as pessoas não conseguem saber, que é uma doença insidiosa, que quando aparece... Assina silenciosa, né? Assina silenciosa. Então, na realidade, a hipertensão, na maior parte das vezes, é assintomática. As pessoas não sentem nada. Então, a única maneira de saber que tem pressão alta é medindo a pressão. Então, é um procedimento muito simples, não precisa aparelho sofisticado, qualquer pessoa pode aprender a medir, os médicos fazem isso de rotina. Então, a conduta é medir a pressão mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada. A maior parte das pessoas deixa para medir quando vai sentir alguma coisa. Isso muitas vezes é muito tarde. Não é infrequente a gente receber, por exemplo, no pronto-socorro, uma pessoa que está tendo um infarto ou está tendo um derrame e a causa pressão alta e ela nem sabia que tinha pressão alta. Um parênteses, o senhor é médico de rins, nefrologista. Qual a relação do nefrologista, e aí está a sua presença, justificada a sua presença aqui, com pressão alta? Então, os rins são a principal causa de pressão alta.
Os outros órgãos, o próprio rim também, sofrem consequências da pressão. Então o coração sofre consequências. Mas o rim fabrica substâncias que estão muito relacionadas à regulação da pressão. Então uma das causas que através dos genes faz com que a pressão suba está nos rins. Ele fabrica uma substância chamada renina, que acaba atuando na circulação e dá origem a substâncias que vão fechar os vasos. Então essa é a relação entre nefrologia e hipertensão. Doutor Mion, o senhor está com um bottom aí. Eu conheço minha pressão. O que significa esse bottom? Uma campanha, né? Essa é uma campanha que nós estamos fazendo, patrocínio do Laboratório Behringer, patrocínio da Liga de Hipertensão das Todas Clínicas, para que as pessoas conheçam a sua pressão. Essa é a maneira de salvar o seu coração, de evitar um derrame, de evitar a paralisação dos rins. É simples, medir a pressão. Nós sabemos que a maior parte dos brasileiros nunca mediu pressão. E a maior parte dos brasileiros que tem pressão alta não está tratando a pressão alta. Eu vejo em determinadas farmácias que as pessoas entram, pedem lá para o balconista medir a pressão, ele mede, ele vai lá, cobra, está lá, pressão tanto. Devem ser pessoas treinadas. O senhor diz que é fácil. O senhor acha que isso é recomendável com essas pessoas? Então, na realidade, medir a pressão é um ato médico e parece que as farmácias nem podem medir pressão na realidade. Eu sou contra essa medida. Eu acho que o farmacêutico, desde que devidamente treinado, presta um grande serviço. Porque medir pressão é diferente de fazer diagnóstico de hipertensão. Uma coisa é diagnóstico, que é o médico que faz. Outra é saber se a pressão está controlada com o tratamento.